Cosmologia Bíblica. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver a câmera. Estamos aqui mais uma vez, eu e o canal Cosmologia Bíblica, para falar dos 7 dias da criação. Bom, ele disse que vai conseguir fazer 7 lives, cada um no dia da criação. Não sei de onde ele vai tirar esse monte de assunto. Eu estou curiosíssima para saber o que ele tem a dizer. Deixa eu ver quem chegou aí. Fala um pouquinho do seu canal e já eu dou um beijinho pro pessoal que chegou. Shalom a todos, Shalom Pri. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu canal, falando a respeito da palavra do nosso Papai do Céu queridíssimo, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, aquele que criou o firmamento, qual nós vamos estar falando sobre ele aí também. Então é isso aí, sou eu, Ednardo, mais uma vez aqui no canal da Prisca de Coco, canal Cosmologia Bíblica. Quem puder, se inscreva no canal Cosmologia Bíblica. Lá a gente fala bastante a respeito do reino do nosso Criador Celestial e a gente traz uma interpretação à luz da visão cosmológica hebraica a respeito da Bíblia. Então a gente vai ler aí as escrituras, os nossos vídeos, nossas lives que tem no canal, são todas à luz da visão da cosmovisão hebraica, da cosmologia bíblica, né, que é o nome do canal. Então, nós temos lá já algum material, o canal é novo, deve ter aí 5 meses, parece, completando 5 ou 6 meses, falando a respeito da criação e da cosmovisão que a gente tem em cima da cosmologia hebraica. Então, hoje a gente está aí para falar a respeito da criação. Então a gente vai começar uma série aí de 7 lives curtinhas de 1 hora, bastante conteúdo aí, muita informação interessante para trazer, falar a respeito da criação. Então a gente vai usar aí 7 lives para ver a respeito dos 7 dias da criação. Então cada dia aí a gente vai dedicar a um dia que o Criador usou para criar os céus e a terra. Então a gente vai trazer bastante conteúdo. Hoje, Pri, nós vamos deixar ligado aí o modo conspirador. Falar bastante a respeito dos livros deuterocanônicos, pseudoepígrafos, livros apócrifos. Isso é muito bom. É bem legal. Então, tem bastante conteúdo aí para a gente conversar sobre isso. Eu vou querer a opinião de você e a opinião de quem está no chat aí também. Muito bem. Ednardo, o que você tem a me dizer sobre livros apócrifos? Gente, eu gosto disso, né? Eu gosto das conspirações, porque quem disse pra gente que o livro é apócrifo ou inspirado foi o Concílio de Nicéia, um bando de padre, de papa, né, o pessoal aí do Clube de Roma, da maçonaria, dos cavaleiros templários, dos jesuítas. Então, assim, não é uma coisa que a gente pode confiar 100%, né? Você tem o Espírito Santo, você sabe o que é inspirado ou não, a partir do momento que você vai ler, tomar conhecimento, e ele vai falar ao seu coração. E eu gosto demais, mas deixa eu te pegar aqui numa pegadinha. Diz assim, alguns dizem, tá? Eu não sei se você vai entrar nesse assunto. Alguns dizem assim: no princípio Deus criou o céu e a terra, porém, estava um caos. Não estava sem forma e vazio, estava um caos. Parece que aconteceu alguma coisa, alguma guerra e tornou a terra um caos e ela teve que ser recriada. Eu não sei, já fiz um vídeo sobre isso, eu já deixei bem claro que é especulação, tá bom? E eu queria que você me dissesse o que você acredita nisso aí. Sim ou não? Acha uma baboseira? Coloca aí pra mim.
Sim, o caos são as águas, né? Então, as águas são as mesmas águas do dilúvio. A Terra teve em caos 2 vezes. Na recriação, isso é uma vertente que entende dessa forma que você colocou muito bem. Entende que, na verdade, a criação foi a recriação. Né? Isso aí até não está na pauta para falar, mas eu posso falar um pouquinho. Essa vertente entende que isso aí, na verdade, é a recriação. Então, a Terra, na verdade, ela está sendo criada novamente, após o caos que ela estava nas águas, que são o caos, as mesmas águas que que ocorreram no dilúvio, quando colapsou o firmamento. Então, realmente, essa aí é uma vertente que estuda, né, traz esse entendimento aí. E eu respeito todo tipo de estudo, não recrimino ninguém, não tem nada a ver não. Eu trago meu estudo, inclusive eu vou falar aqui muita coisa especulativa, muita coisa de livro apócrifo, muita coisa de livro pseudepígrafo, inclusive de apócrifos que provavelmente foram escritos fantasiosamente, vou estar deixando isso bem claro. Então, vou trazer aqui, nada do que eu falar aqui vai ser de mim. No caso aqui, eu vou trazer estudo. Né? Vou falar aqui a respeito de coisas que são estudos que a gente faz, trabalho de pesquisa, e muita coisa aqui a respeito do entendimento que tem em livros apócrifos, livros pseudepígrafos e por aí. Você quer falar alguma coisa antes de eu iniciar, Pri? Ou vamos embora? Não, manda ver. Beleza, é isso aí. Então hoje iremos iniciar uma série, né, como já foi dito. Podemos chamar de A Origem, né? Posteriormente eu vou estar deixando disponível também no canal Cosmologia Bíblica, editando o áudio, né, que algumas pessoas às vezes reclamam que o áudio tem barulho. Aqui eu estou na minha escola, eu tenho 2 escolas, uma das minhas escolas aqui, e na rua tem bastante barulho. Então eu acabo tentando dar uma melhorada no áudio depois lá, faço uma edição no programa de áudio, para tentar melhorar um pouquinho para quem for ouvir, né, posteriormente. A live vai ficar aí gravada aí para quem precisar discorrer depois e colocar a opinião. Será uma série de 7 lives, nós já falamos, da criação, na qual temos ter sido originada por uma mente inteligente e suprema, né, que é o nosso Criador eterno, no qual cremos que enviou seu Filho unigênito para nos reconectar com o Pai Celestial, nosso Papai do Céu. Nesta série, daremos um apanhado de informações importantes acerca da criação, principalmente se tratando de textos extra-bíblicos. Dessa vez, diferentemente das outras lives, estou trazendo informações que não constam somente nas Escrituras Sagradas, porque creio que não se trata de uma polêmica, então não precisa de a gente ficar preocupado demais em ficar resguardando somente aquilo que está no cânon, né? No cânon aí que a maioria das pessoas aceitam de uma forma geral. E como foi daquela outra vez, né, Pri, daquela última live que a gente falou sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, aquela foi uma polêmica que a gente precisava de tentar o máximo aí não trazer muita informação fora extra-bíblica, que acaba tendo muita divergência, tem muita gente que não aceita. Então dessa vez é diferente, é uma questão tranquila, apesar que é um pouquinho polêmico sim, né, porque a gente vai falar aquilo que o sistema não fala, né? Vamos falar aqui a interpretação que o sistema não dá. Então, de todo jeito é polêmico, né? Não tem como não. Mas hoje meu modo conspirador tá ligado. Então, vai ser desde o início. Vamos falar sobre uma das maiores indagações que a humanidade possui, que é como tudo começou. Isso aí, Pri, é uma pergunta que não é só a gente que faz, né? Muitas civilizações fizeram essa pergunta, fazem até hoje, muitas pessoas fazem essa pergunta. Nós vamos tentar responder ela aqui, trazendo algumas informações. Né? Nessa primeira live, vamos tratar somente do primeiro dia, como já foi dito anteriormente. Obviamente, tendo o criacionismo como base
Para isso é necessário a utilização do texto base de Gênesis capítulo 1. Falei do criacionismo aqui, mas não é aquele criacionismo lá do... Como é que chama aquele lá do Adventista? Lá, esqueci o nome dele. Quem? Esqueci o nome daquele pastor adventista lá. Michelson Borges, daquele lá que gosta de manter resguardado o criacionismo só para eles, e ninguém pode falar de criação a não ser os criacionistas vinculados à associação deles lá, né? A gente aqui é diferente. A gente fala da criação que o Espírito Santo nos deixa falar. E eles estão com uma de que aconteceu a evolução e aconteceu a criação. Para entender, é que aconteceu em momentos diferentes, sabe? Cara, é crítico a situação, sabe, da Laodiceia? É crítico. Sim, é uma bagunça que eles fazem, né? Involucrada, tudo misturado, pega Charles Darwin e tenta implementar ele dentro da Bíblia e colocar a teoria Big Bangiana também, mistura, faz uma salada de frutas e deturpa a palavra de Deus toda e começa a fazer aquele tanto de imaginação, né, viagem, coisa que... Primeiro eu vou começar lendo aqui a palavra do nosso Deus Criador, vou ler a Bíblia King James mesmo, tem algumas ressalvas, mas sem problemas, é um texto tranquilo. Depois eu vou fazer a exegese aí e a gente vai brincar um pouquinho no hebraico. O que tem na Bíblia, né, inicialmente a respeito da criação do primeiro dia, que é Gênesis 1, versículo 1 até o 5, está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Pai querido, Pai santo, peço a tua graça nesse momento para que traga luz ao coração de cada um que está ouvindo a tua palavra nesse momento e ilumine a vida da Priscila, a minha vida, para que a gente possa estar discorrendo a respeito da sua palavra, sem trazer confusão, mas sim entendimento e esclarecimento da sua palavra, em nome do teu Filho amado. Vamos lá, vamos começar a traçar uma linha de pensamento a respeito da criação, utilizando inicialmente as vertentes extra-bíblicas, sendo elas culturas antigas, religiões pagãs e ciência moderna, contrapondo com os relatos bíblicos. Então vamos lá, começando com o gnosticismo. Você conhece o gnosticismo, Priscila? Sim. Sim. Vou falar um pouquinho sobre isso aí. O gnosticismo que deriva, né, do grego gnostikos, que significa gnóstico, cujo significado remete para algo ou alguém que é capaz de conhecer. Então, na língua portuguesa, o termo é utilizado para referir àquele que é sectário do gnosticismo. De acordo com o gnosticismo, o caminho para a libertação dos sofrimentos é através do conhecimento. Então, eles entendem aí que é através do conhecimento que você vai se libertar de todo o seu sofrimento. Mesmo sabendo que não foge muito à realidade bíblica, ou seja, o famoso conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, João 8:32. Isso aí está correto, está até certo. Porém, o gnosticismo não aponta a verdade como sendo o Messias, enviado pelo Criador, contrapondo assim os argumentos bíblicos. Então, eles denotam que o conhecimento por si só já liberta, né? Mas não é bem por aí não é exatamente qualquer conhecimento que vai te libertar, mas sim o Messias. O conhecimento, a verdade em si é ele é o próprio conhecimento, ele é a própria verdade. Então, a quem ele se revela, esse encontra a salvação, encontra a liberdade. Então, utilizando de um apócrifo,
sobre a criação do mundo, e o chamado Demiurgo Yaldabaoth, que é, segundo essa visão, o Deus criador ou aquele que mantém todo o universo. Já ouviu falar desse Yaldabaoth, Priscila? Olha, eu não estou lembrando dele agora, não. Me refresca a memória. Esse chamado Demiurgo Yaldabaoth tem sua origem no platonismo, na antiga Grécia. O Demiurgo é a divindade ou força criativa que deu forma ao mundo material. Isso aí de acordo com a visão gnóstica, de acordo com esse apócrifo que eles têm, que chama a criação do mundo, o chamado Demiurgo Yaldabaoth. Então Platão usa esse termo para significar a criação omnibenevolente. Para Platão, o Demiurgo é um criador de leis ou do céu, no caso, né? Ou o criador do mundo. Já o próprio gnosticismo chega, a determinado momento, definir como uma divindade subordinada à divindade suprema, algumas vezes considerando como o criador do mal, uma força que governa o poder criativo. Essa divindade é atualmente chamada apenas de Ial. Você já ouviu falar isso aí, Pri? O pessoal que chama o criador de Ial? Então, é esse aí, ó. Demiurgo Yaldabaoth. Em uma contração do seu nome, Yaldabaoth, inclusive muitos falsos profetas infiltrados aí em movimentos cristãos, ou até mesmo no próprio movimento chamado Terra Plana aí, né? Tentam de forma judaizar os cristãos, trazendo de volta o peso da lei, desmerecendo até o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e fazendo os cristãos adorarem a esta divindade chamada Yaldabaoth. Então, é uma contração esse nome aí. Yaldabaoth, o pessoal chama só de Ial. E aí acaba sendo Yaldabaoth. E a pessoa está fazendo oração para uma divindade aí pagã e não faz nem ideia do que está acontecendo. Hoje em dia a gente tem muito isso aí, né, Priscila? Muita pessoa vem trazendo um pouquinho de verdade e mistura aquele tanto de mentira e judaiza aí os cristãos, faz o pessoal tudo achar que é através das obras que vai alcançar a salvação. Porém, não é assim, né? Nós sabemos que é através da graça, né? Então Jesus Cristo fez o sacrifício na cruz ali para nos oferecer essa oportunidade aí de ter a salvação através dele, pois ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então não tem como ir ao Pai a não ser por ele. Então a gente tem que tomar cuidado aí com esse pessoal que está judaizando a galera. Vamos abrir o olho, gente. Vamos orar, ajoelhar dentro do quarto, assim como o Messias pediu. Você lê Mateus 6 lá, você vai entender. Ele fala, né, antes fecha a porta, não ore como os fariseus, né? Antes fecha a porta e ajoelha no seu quarto e pede em secreto, que no secreto o Pai vai te responder. Então, vamos orar e vamos perguntar ao nosso Papai Criador qual que é a verdade, porque tem muita mentira aí. O pessoal vem falando de terra plana, vem falando de muita coisa, mas mistura um tantão de mentira junto com isso aí, e é atrás de like, atrás de visualização e atrás de dinheiro. Então vamos tomar cuidado com isso aí. Isso é muito, muito, muito perigoso. Quer falar alguma coisa sobre isso aí, Pri? Tranquilo. Seguindo. A cultura mitológica nórdica. Então, os nórdicos tentam explicar a história da criação afirmando que primeiro havia o caos, que é o caos aí que você falou, Pri. Então, essa questão aí vem lá da cultura nórdica, né, de falar que já havia o caos, inclusive da cultura hindu também. Eu não sei se eu pode preparar um material aqui a respeito disso. Se eu não me engano, eu não preparei material sobre a cultura hindu, não. Mas até eu vou falar aqui um pouco, não está aqui não, mas eu vou tentar dar uma pincelada, que os hindus, antes de falar da cultura nórdica, eu vou dar uma pincelada na crença dos hindus. Eles entendem a cultura, como é que chama? Mahabharata, que é o nome de um dos livros que eles têm lá da cultura védica,
né, que eles têm os Vedas, que são uma espécie de hinos, de salmos hindus. Eles também creem, né, nos três, na trindade, triunidade, no caso deles, na trindade hindu, que falam a respeito do caos. Tem um pouquinho de material desse aí que eu vou estar falando, mas vamos voltar para a cultura dos nórdicos. Então, os nórdicos afirmam que primeiro havia o caos, que era o nada no mundo, e isto era tudo quanto nele havia. Então é o seguinte, nem céu, nem mar, nem terra, nada disso havia. Apenas 3 reinos coexistiam. O Ginnungagap, que significa o grande vazio, os abismos primitivos e vazios, situado entre Muspel, o reino do fogo, e o Niflheim, que é a terra da neblina. Então, inclusive, quando eu for editar a live, eu vou colocar uma imagem que eu tenho aqui, não vou ter como compartilhar ela agora, mas essa imagem, ela ilustra muito bem essa cultura nórdica, é muito interessante. Eles falam sobre a árvore cósmica. Então, é bem interessante a gente reparar que ali eles já tinham uma ideia da Terra como sendo, tendo a superfície plana, né? Pelo menos a superfície das águas. Existem vários mundos. Então, a cultura nórdica já tinha essa visão. E no centro, a árvore cósmica, que eles chamam de Yggdrasil. Então, seguindo aqui, durante muitas eras, assim foi, até que as névoas começaram a subir lentamente das profundezas do Niflheim e formaram no medonho abismo de Ginnungagap um gigantesco bloco de gelo. Então, os nórdicos entendem que a Yggdrasil, que é essa espécie de árvore cósmica que fica no centro do vórtice central da Terra, ela está interligando os mundos, né? E entre esses mundos aí a gente tem Midgard sendo representado como a nossa Terra, a Terra na qual a gente vive, que está no centro da árvore cósmica, com as mesmas representações da descrição do Gênesis, né, que coloca a parte seca no centro, envolta as águas que ficam abaixo do firmamento. Então, Midgard seria uma espécie de elo que liga ao mesmo tempo e separa os 5 submundos abaixo dela, que abaixo de Midgard teria 5 submundos, incluindo Sheol, e também um mundo que está acima, que seria a Terra dos Deuses, que é o chamado Asgard, né? A gente tem até alguns filmes que retratam isso aí, né? Aquele filme lá do Thor, eles utilizam bastante essa cultura nórdica para falar a respeito da criação. Então, eles utilizam bastante essa cultura nórdica para poder explicar a criação do mundo. Essa é a visão dos nórdicos. Falando dos povos chineses, eles também têm a sua visão da criação, de como iniciou, como foi tudo. Segundo... Sim. Só um minuto. Em que parte dessa árvore nós estamos? No topo, com certeza não. Nem na raiz. Em que momento você acha que a Terra está? Porque a Terra é como se fosse um prédio com andares, né? Vários andares. Você acha que a gente está no meio? Diz aí. Sim. Na realidade, Priscila, a gente tem que entender o seguinte. Essa é a visão dos nórdicos, né? Essa não é a cosmovisão que a gente acredita piamente. A cosmovisão que a gente acredita é a visão da cosmologia hebraica, que a gente, inclusive, já tratou numa live, né, numa das lives, a respeito dos 10 céus, é aquela visão lá. Estou tentando trazer um contexto geral, né, dessa visão, que eles entendem, sim, que a Terra seria, né, plana. Na realidade, a Terra que a gente vive, eles chamam de Midgard, que é a Terra central. Então, ela está no meio, exatamente. Então, ela é o elo que liga, como eu estou sem imagem aqui, não dá para mostrar, mas na live eu vou tentar colocar essa imagem e deixar ela fixada depois na live gravada. Então, para ilustrar bastante como é que funciona isso aí. Então, no centro tem essa árvore cósmica, a Terra ela é o centro e a árvore passa no vórtice central da Terra. Então, abaixo dela
deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, tá lá, ó, existem 5 submundos abaixo da Terra, que é onde que a gente mora, né, segundo a visão dos nórdicos, né, da cultura nórdica. Então, tem aí o reino de Vanir, o reino dos gigantes, né, que é o Jotunheim, tem a terra dos Ielos, né, das Embrinas, que é o Niflheim, e o chamado reino de los Muertos, né, que é o inferno, que a gente chama de inferno. Isso aqui segundo a visão nórdica. E tem também o reino de los Duendes, né, que eu não vou saber ler esse nome aqui, Svartenheim, algo assim. Svartenheim, alguma coisa parecida com isso. Então, essa é a cultura nórdica. Eles entendem que a Terra, na realidade, é uma árvore. Então, mapas antigos que eu falo, não é assim lá quando a Terra começou, não. É de 1500, 1400, tá? Não tem muito tempo, não. Na época do descobrimento do Brasil, alguns mapas, porque eles reescreveram a história, né? E alguns mapas mostram Terra dos Gigantes, mostram outros continentes, e já estou respondendo a pergunta do Ricardo Sampaia. Existe terras além da Antártida? Muitos mapas mostram terras na Antártida, inclusive tão grande quanto o próprio Estados Unidos. Então, assim, não é besteira, são lugares, às vezes, verde, tá? Escrito nos mapas como lugares verdes, com sol. Não é nada aquele monte de gelo que mostram pra gente, não. Tem terras que eles escondem, não está no Google Maps. Se você aproximar o Google Maps, você consegue ver emendas, costuras, sabe? Aquela coisa, assim, bem mal feita, né? Às vezes tem uma linha fina que você consegue ver que por debaixo tinha coisa, mas deixou um espacinho. Se você aproximar, você vê uma linha com alguma coisa ali, ocultada por debaixo. Tem um muro imenso dentro do oceano. Obviamente, eles juntaram o oceano com o oceano, carcomeram aí alguns continentes. Então, se vê costura, se vê linha, se vê coisinhas aparecendo por debaixo. Gente, o Google Maps já foi muito estudado e tem muitos defeitos. Então, tinha Terra dos Gigantes, tinha Terra dos Animais Exóticos, aí tinha aquele bicho com chifre aqui, unicórnio. Gente, o unicórnio surgiu do nada, foi uma criação humana, assim. Sabe, tem coisa que o ser humano não é tão criativo, tem coisa que eu acho que existiu realmente. Então, esses gnomos, esses anõezinhos da Branca de Neve, então tinha Terra dos... O nome específico não é gnomo, não. Eles eram bem pequenininhos, tinha Terra dos Gigantes, enfim. Eles destruíram esses mapas, pouquíssimos se salvaram, mas é bem curioso, né? Parece uma terra mágica, assim, completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Ou eles escondem alguma coisa de nós, ou os escritores, os navegantes do passado eram muito criativos. Alguma coisa tem de errado aí por trás. Vamos embora, seguir. Então, falando agora dos povos chineses, segundo o site Brasil Escola, os chineses antigos definiram que o céu era semelhante a uma tigela côncava, que corresponde à superfície interna da casca. Então, os antigos chineses acreditavam que a Terra era a representação de um ovo cósmico. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. E que o céu era a tampa, né, dessa tigela, vamos dizer assim, como se fosse um ovo. Imagina um ovo cortado no meio. Então, o céu era como se fosse uma cúpula. Né? Lembra alguma coisa, Priscila? Né? Côncava, né? Esse formato côncavo lembra uma cúpula. Então, os antigos povos chineses já tinham essa visão de que o céu era em formato de cúpula. E eles também acreditavam que a Terra, a descrição dada pelos chineses, era semelhante a uma gema de ovo, assim como eu falei, que desloca sobre o oceano primitivo. Então, esse oceano primitivo aí, no caso, são as águas primordiais. Vamos falar sobre isso aí também.
que completava a parte encontrada por debaixo da casca. No centro do ovo habitava Panku. Esse era um gigante que, no decorrer de 18 mil anos, aumentou seu tamanho diariamente em muitos metros. Com o crescimento de Panku, a casca do ovo rompeu e quebrou, distanciando o céu da terra, até levar Panku à morte. A cabeça de Panku transformou-se em uma grande montanha sagrada, e os olhos deu origem ao sol e também à lua. E os cabelos do gigante tornaram-se árvores. Então essa aí é a visão dos povos antigos, segundo o site Brasil Escola. Então, a gente já consegue ver algumas semelhanças aqui, inclusive com a visão hindu, que eles falam também muito aí do ovo cósmico. Vamos chegar nessa parte aí, vou falar sobre isso. Já os egípcios, eles diziam que no início do mundo nada existia, além de um enorme oceano chamado Num. Então, mais uma semelhança aí que a gente encontra, né, nas escrituras. Então, que antes de existir tudo, segundo os egípcios, existiam os oceanos, assim como também acreditavam os chineses, as águas primordiais. Então, antes de haver a criação, na visão dos egípcios, já existia águas. Então, desse oceano surgiu Atum, segundo eles, que imediatamente fez Shu, deusa do ar, e Tefnut, o deus da umidade. Eles, por sua vez, fizeram Geb, deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Geb e Nut eram os pais de Osíris, Set, Ísis e Neftis. A Enéade, de Heliópolis, foi um dos 3 mitos que surgiram durante o Império Antigo, na tentativa de explicar o surgimento do mundo. Foi desenvolvida pelos sacerdotes de Ré. A fonte mais completa que existe sobre a Enéade vem dos textos das pirâmides. Atum foi associado a Ré, e essa fusão era explicada pelos sacerdotes como um adicional do poder de Atum. As principais definições envolvem a Enéade de Heliópolis e, sem dúvida, ela foi a mais popular em todo o Antigo Egito. Então, muito interessante isso aqui, Priscila, que a gente consegue ver semelhanças aqui em relação à visão que eles tinham, né? Os antigos povos egípcios tinham uma visão de que as águas primordiais prevaleciam. Já os povos chineses tinham uma visão que o céu tinha um formato côncavo. E os sumérios acreditavam que Nibiru foi uma espécie de salvador dos outros planetas. Vou ler uma definição da mitologia antiga sumeriana para entendermos um pouco a influência que esses povos exerceram, inclusive na ciência moderna. Então, os povos sumérios, Priscila, tiveram aí muita influência, inclusive na atual ciência moderna. Vou ler aqui a definição deles. O Apsu é o nosso Sol, segundo os sumérios. Segundo os astrônomos, é comum um corpo celeste estelar participar da companhia de um segundo astro no nosso universo, como as estrelas bipolares. Mas o nosso Sol não possui uma estrela companheira como devia, e muitos pesquisadores astrônomos saíram em busca da mesma, sem qualquer êxito. Porém, segundo os sumérios, esta estrela já não existe mais, como um corpo estelar incandescente. Ocorreu que, após o Sol, Apsu e sua esposa Tiamat haverem concebido 11 filhos, Tiamat decidiu que haveria engoli-los. Eu vi essa historinha, Priscila? Mas, o que queriam dizer com isso? Bom, as estrelas, como o Sol, um dia morrem, mas antes de morrerem, se expandem engolindo os planetas, luas e asteroides à sua volta. Neste ponto, antes que Tiamat pudesse, então, causar o fim dos planetas que haviam surgido dela mesma e de seu companheiro Apsu, um planeta distante, ao cruzar a órbita de Saturno, Anshar, no caso aqui, teria sido laçado em sua rede, ou seja, órbita, e causado a destruição de Tiamat, como um verdadeiro salvador. Kingu, que seria a Lua, teria tentado impedir a destruição de sua estrela criadora, mas não foi possível e, preso em sua rede, ou seja, sua órbita, passou a acompanhá-la com seu corpo agora sem vida.
como um guardião. Então Nibiru partiu o corpo de Tiamat em dois, e pedaços de sua esfera destruída hoje constituem o bracelete que envolve o entorno de uma parte da nossa galáxia. A outra metade, aquele que seria a cabeça de seu corpo destruído, é a Terra, acompanhada da Lua, seu guardião. Então Nibiru, como salvador de seus deuses divinos, ou seja, os planetas, agora participa da família que é o nosso sistema solar, e de éon em éon, ou seja, a cada 1.500 anos, aproximadamente, ele visita o nosso Sol. Você já ouviu falar desse Nibiru aí, Priscila, que os sumérios acreditam? Desbloqueou? Tá me ouvindo? Desbloqueou, estamos ouvindo. O pessoal pede muito para falar sobre Nibiru. Aí eu falo, gente, eu creio em geocentrismo, a Terra como centro de todas as coisas. Como é que vai vir um troço do espaço bater na Terra? Eu realmente não creio nem um pouquinho. Deixa eu mutar, porque a igreja tá berrando aqui atrás. Tá bom. Sim, inclusive você citou geocentrismo. O conceito geocêntrico, no caso, Priscila, coloca a Terra como sendo esférica também. Então, se você pegar o geocentrismo tradicional, ele coloca a Terra como sendo esférica. O ideal seria a gente partir do pressuposto da cosmovisão hebraica, que coloca a Terra no centro do universo, sim, né? Não em si a questão geocêntrica, assim como o sistema coloca. Inclusive, o modelo geocêntrico, ele é muito complexo, né? O desenho, né? O movimento dos corpos celestiais são muito complexos, e até ele não é muito aceito, não, até mesmo na academia, né? Ele não é muito aceito o conceito geocêntrico, não. Por ele ser muito complexo de ser entendido, apesar dele ter uma certa equivalência aí com o modelo heliocêntrico, que é o que a gente tenta combater de certa forma. Mas, partindo do pressuposto da cosmologia hebraica, ou seja, a cosmovisão hebraica, né, a cosmologia bíblica, a Terra ela está no centro. Mas voltando aqui ao entendimento dos sumérios, né, essa história aqui de Nibiru, né, realmente eles entendem que a Terra seria esférica e esse Nibiru seria um outro planeta que vem de tempos em tempos, aqui de acordo com eles, de 1.500 anos em 1.500 anos, que eles chamam de éon, para poder visitar aqui, né, o chamado sistema solar, que a gente sabe que é uma fraude, né? Na realidade não funciona da forma na qual eles passam para nós. Então, o movimento dos corpos celestiais são diferentes, e a Terra não se enquadra entre os chamados planetas, né? Porque a Terra não seria, de acordo com a visão hebraica, um planeta. Então a Terra aí seria um reino, né? O reino que Deus criou para que os seres humanos pudessem habitar. Então, os antigos sumérios creem nesse Nibiru. Inclusive tem várias imagens, né, que pessoas conseguem captar, e eles denominam esse corpo celestial de Nibiru. Muitos também que não creem nessa visão heliocêntrica, ou até mesmo a visão geocêntrica, na qual a Terra seria uma esfera, colocam esse corpo como uma esfera também, né? Orbitando aí, não sei exatamente qual órbita ele estaria girando. Mas, trazendo para o modelo no qual a Terra ela é plana, né, com a superfície plana, aí, no caso das águas, então ele seria aí o que muitos chamam de orbe negro, né? Então tem aí muitos que trazem essa teoria dos orbes negros, e esse Nibiru aí seria um deles. E de acordo com a sua órbita, né, acima do céu, ele, tempos em tempos, estaria, inclusive, sendo responsável por alguns eclipses solares e até eclipses lunares. Essa aí é o entendimento da teoria dos orbes negros. Então, seguindo aqui o conceito que muitos astrônomos atuais mantêm, é claramente baseado em antigas mitologias.
e muitos deles não percebem ou então fingem, né, não saber, ignorando o fato de que todos nós baseamos nossos ideais em crenças religiosas, de certo modo. Funciona assim: ou nós cremos nas escrituras, ou então seremos conduzidos por quem vai contra ela, acreditando que o ceticismo não é religiosidade, quando na verdade é preciso ter mais fé para crer nos conceitos científicos atuais do que na própria Bíblia. É mais fácil a gente crer na Bíblia, né, teoricamente é mais fácil a gente crer na Bíblia do que crer na ciência fake, né, que eles trazem esses conceitos todos aí que claramente são baseados em mitologias antigas, né. A gente tem várias comparações que mostram isso aí. Então, o conceito seguindo aqui, o conceito, a gente já está com quanto tempo aí? 45 minutos, né? Consegui. O conceito da ciência moderna define a origem do universo com a teoria do padre católico Georges Lemaitre. Então, ele é um francês aí, um padre católico. Ele que fundou essa teoria aí, que a gente chama de teoria Big Bangiana, que é chamada teoria do universo expansivo, ou popularmente chamada, conhecida, né, no caso, como a teoria do Big Bang. Essa teoria, em si, é muito similar ao conceito do período védico, que é o que eu falei anteriormente, né, Priscila? Esse conceito do período védico é a questão da mitologia hindu, em que foram escritos chamados Rig Vedas, ou somente Vedas, né, de acordo com a cultura hindu, que foram definidos na língua sânscrita, que é uma língua que remota ao período próximo ao período que Moisés escreveu o próprio livro do Gênesis. Então teria aí uma equivalência no período dos escritos de Moisés com os escritos sânscritos, né, da mitologia hindu. Então encontramos aí semelhanças muito sugestivas, no caso, na teoria do Big Bang, do padre católico, pois ela em si define que o universo estava originalmente muito quente e denso, em algum tempo finito no passado. Desde então, tem se resfriado pela expansão ao estado diluído atual e continua a expansão atualmente. Então é o seguinte: esses conceitos, além de não experimentáveis, não passam de teorias baseadas em outra teoria, que é a da relatividade de Einstein, que por sua vez necessita de definir o universo em que sua totalidade de matéria escura, ou seja, uma matéria que somos incapazes de definir ou estudar na sua totalidade. Ou seja, o conceito da teoria do padre Lemaitre é um conceito baseado em uma outra teoria, ou seja, é uma teoria em cima de uma teoria, né, que é a teoria do Big Bang, baseada na teoria da relatividade, né, as duas involucradas, umas andando junto com a outra. Então temos também a afirmação da hipótese do átomo primordial, que também encontramos semelhanças na teoria hindu da criação, que preconiza a atuação do deus Brahma, Vishnu e Shiva, que são a chamada Trimurti, ou a trindade hindu. Então, segundo o hinduísmo, esses três deuses aí, Brahma, Vishnu e Shiva, essas três entidades, que são responsáveis pela hipótese do ato primordial, né, que é o ovo cósmico, que assemelha aí com a visão dos antigos povos chineses a respeito da criação ou do surgimento, né, da Terra. Mas vai depender da interpretação que a pessoa quiser dar. Então, eles denotam e responsabilizam esses três deuses pela criação do mundo aí, né, que é o deus Brahma, Vishnu e Shiva. Inclusive, o próprio Einstein, não sei se você já ouviu falar. Sim. Depois você me responde se você crê que a criação foi feita por um ou por três, ou por dois. Ah, sim. Tem essa pergunta aí no chat. Sim. É a questão, né, Priscila? Isso é bem complexo, né? Porque muita gente não vai conseguir acreditar, não. Muitas pessoas entendem isso aí, que é a questão da trindade, né? Isso é um problema aí que nós estamos tentando, inclusive, enfrentar, né? Que surgiu novo e agora tem pessoas aí querendo acabar com esse conceito, né?
dizendo ser um conceito católico. Até, de certa forma, eu respeito essa visão de dizer que não existe a Trindade, mas eu creio que a Terra foi criada pelo Criador, né? O Criador é só um, né? Verdade, né? Muitos estão corretos. Porém, em toda a Escritura, a gente vê que o Verbo, ou seja, Cristo, ele estava na criação. E a criação foi feita através dele. E a criação foi feita por ele. Então, se você ler João, isso aí fica muito bem claro. Isso aí fica assim, muito bem exposto. Então, diferentemente dessas visões aqui que eu estou trazendo aqui, né, que são fora da Bíblia, são visões de povos antigos, né, culturas antigas e tal, não, eu creio que o Criador, né, é o nosso Criador, Pai Celestial, que a gente define como tetragrama, né, as próprias Escrituras definem como tetragrama, Yod, Rei, Vav, Rei, em hebraico, são as letras que a gente define como sendo o 10, 5, 65, parece, Yod, Rei, Vav, Rei, não tenho certeza agora, mas acho que é 10, 5, 65, né, que são os números que a gente chama de Yahweh. Ele criou os céus e a terra, e ele criou através do Verbo, que é o Messias, e com o Verbo, e o Verbo estava na criação. Então eu creio dessa forma aí. Não foi essas divindades todas aqui não. Isso é que eu estou trazendo. Eu não sei se está criando esse entendimento aí no chat, não sei se é isso. Eu estou sem acesso aqui ao chat, eu não estou podendo ficar acompanhando aqui as perguntas do chat. Não sei se é essa a indagação que está surgindo aí. Mas esses conceitos que eu estou trazendo aqui não tem nada a ver com a crença minha. Né? Eu creio, né, nas Escrituras Sagradas. Isso aqui são os conceitos para a gente poder contextualizar aqui a criação e a gente entender melhor como que funciona. É isso mesmo, Pri? Tá respondido? Ou o que você acha aí? Tá respondido. E uma pessoa fez uma pergunta para você. Ricardo Teixeira, como se pronuncia o tetragrama sagrado? Sim, é uma incógnita, na verdade, porque a pronúncia real foi perdida, né, durante o exílio babilônico. Então, os povos, os hebreus, eles, né, os antigos hebreus, eles pronunciavam o nome. Só que com as leis, né, não podia mais pronunciar o nome de Deus em vão, o nome do Criador em vão. Então eles tinham medo de pronunciar, falar em vão o nome do Criador. E com isso eles foram repassando essa doutrina de geração em geração, e acabou que as gerações não mais conseguiam pronunciar o nome corretamente. Ele ficou somente os escritos. E até hoje a gente não sabe exatamente como se pronunciava. Mas eu vou dar aqui a minha interpretação de como se pronuncia, né, de acordo com as letras. Até isso aqui não faz parte do estudo, né, do estudo de hoje, mas eu vou dar aqui por causa da pergunta para responder. Então, a pronúncia correta seria, né, de acordo com a minha interpretação, seria Yahuar. Yahuar. Então, pronunciando Yod, o rei, o Vav e o último rei também, que ele tem som vocálico no hebraico. Então ele tem que ter esse som de ar, né? Então seria Yahuar Sevaot, né? Que a gente chamaria aqui no Ocidente, né, de o Deus dos exércitos, né? Yahuar Sevaot. Mas, gente, essa polêmica do nome, não se preocupem com isso. Leiam Mateus 6, lá está muito bem explícito. Jesus, ele fala assim, ó, vocês quando orarem, digam, Pai nosso que estás no céu. Então, eu estava até conversando em off com a Priscila sobre isso, né, Pri? Imaginem, quem tem filho aí, quem tem pai e mãe, imaginem quem é pai. Imagine o seu filho chamando você pelo seu nome verdadeiro, pelo seu nome completo. Que coisa estranha, né, meu filho me chamando pelo meu nome. Imagina o meu filho chegar para mim e falar Ednardo. Eu ia achar muito estranho, muito esquisito. Então, Jesus já deu a dica lá em Mateus 6. Leia Mateus 6. Ele fala, Pai nosso que estás no céu. Então, essa é a forma que a gente deve orar. Chamar o Criador de Pai. É isso que Ele quer ouvir da gente. Quando a gente for orar, quando a gente for no nosso secreto conversar com o Criador, a gente chamar Ele de Pai.
não preocupa com esse negócio de nome. É importante saber o nome? É sim, até de certa forma é importante saber o nome verdadeiro, sim, para até a gente não ser enganado. Mas não preocupa com isso. Chama ele de pai nas suas orações, que está resolvido a questão. Respondido, Pri? Deixa eu responder umas questões aqui que o pessoal colocou. Sim. Livro de João é gnóstico? Eu não acredito. O seu universo é água, perguntou. Eu não acredito que o livro de João seja gnóstico, não. Aliás, eu não acredito que nenhum livro que esteja na Bíblia, eu acho que o Papai do Céu não ia permitir, não, entendeu? Que entrasse bruxaria, livros não inspirados. Eu creio que você está aqui tá bacana. Apesar de que as novas traduções, desde que criou casas publicadoras, desde que criou sociedades bíblicas, estragou. A Bíblia era boa quando era queimada em praça pública e que era queimado o dono junto. Aí a Bíblia era fiel, ok. Joyce Silva, a minha igreja acredita no arrebatamento. Joyce, o vídeo de amanhã vai jogar o arrebatamento baixo da ponte. Cuidado. Eu vou quebrar o arrebatamento. Não é que o arrebatamento não existe, tá? Para onde vamos depois do arrebatamento é que é o problema. E não é para todos o arrebatamento. O livro de Joel 2, nos últimos versículos, diz que aqueles a quem o Senhor chamar dentre os sobreviventes, ora terão sobreviventes que não serão arrebatados e serão salvos. Beleza? Cleide Viedes, ela diz que em Salmos fala de unicórnios. Eu até tirei isso aí da minha cabeça, porque os pastores vinham com conversinha fiada. Não, isso aí foi traduzido errado. E aí eu acabei esquecendo, mas é verdade. Em algumas traduções tem falando unicórnio, sim. Em Salmos, não sei qual. O livro nem o versículo. Ricardo Sampaio, a terra além da borda. Ele continua querendo que a gente toque nesse assunto. A Antártida tem resposta para tudo. Ricardo, o aquecimento global, na verdade, não é aquecimento global. É uma das últimas pragas do Apocalipse, diz que o sol queimaria os homens. Em vez de se arrepender, eles iriam blasfemar contra o Eterno. Então, assim, o sol não está aquecendo porque é um aquecimento global, é praga, tá? É Apocalipse que está acontecendo. Então, esse negócio de eu vi um novo céu e vi uma nova terra e o mar já não existe, quando essa borda começar a descongelar, que já está acontecendo, a gente sabe, desde a década de 80 ou antes, então, Papai do Céu vai revelar o que tem do lado de lá. Não adianta o Tratado da Antártida, não adianta eles mentirem pra gente, não adianta mostrar o mapa errado. Quando derreter, já era, não vai ter como esconder os segredos da Terra. E é Papai do Céu que está fazendo isso. E eu estou bem feliz, tá bom? Esse negócio de que existe terra além da borda, o mar já não existe, justamente para você caminhar. O céu, que é em forma de espelho, de bronze, sumiu. E se o mar secou? E aquela cúpula que nos prende no planeta prisão sair, sai o céu. Sai o mar, o que a gente vai fazer, cara? Nós vamos caminhando para a borda, lógico, sabe? Não tem escrito na Bíblia, nós vamos correndo para a borda, nós vamos correndo para a Antártida. Não está escrito isso na Bíblia, mas é o que quer dizer, tá? Os sábios entenderão. Quem perguntou isso aqui? Marcos Antônio. O Messias estava com o Pai na criação. Marcos Antônio, em Jó 9:8, diz que sozinho ele fez, sozinho ele estendeu os céus que é a cúpula de espelho fundido, a cúpula, tá? A abóbada celeste. O domo da Operação Dominique, que jogavam bombas para cima na Operação Dominique para quebrar o domo, não conseguiram, foi a nada. Então, sozinho ele estendeu aquela cúpula imensa, fundida, que é dura, tá? E os profetas disseram que é de cristal, de safira, cada um fala uma coisa, dependendo da hora que eles visitaram a cúpula, né? De dia era cristal,
era cristalina, transparente, e à noite já era um azulzão, então aí já foi para safira. Então, independente da hora que os profetas visitaram essa cúpula, ou o Messias é o próprio Altíssimo, ou ele foi criado depois. Então, assim, não existiam 2 na criação, não existiam 3 na criação, existia 1 na criação. Viu aí? Ou este 1 é o Messias, é o próprio Eterno encarnado, ou o Messias é só um filho de Deus criado no meio do caminho. Aí eu vou deixar você escolher. Jaime Cardoso: reptilianos, seres humanoides, dragões, serpentes, são anjos caídos. Olha, Jaime, os anjos, eles têm formas muito estranhas, tá? Tem os 4 seres viventes que ficam ao redor do trono, eles têm corpo de leão, mas tem faces variadas. Tem anjos que têm 4 faces: águia, boi, ser humano, e a outra eu sempre esqueço. A outra eu sempre esqueço. Tem muitas asas, leão. Sabe? Leão. Os querubins e os serafins têm muitas asas. Os anjos já não têm asa nenhuma. Esse negócio que anjo tem asa é mentira. Anjo não tem asa. Quem tem asa é querubim e é serafim. Então, os animais foram criados em homenagem aos anjos. Então, esse negócio de réptil, com certeza, os répteis foram criados em homenagem a alguns anjos. Os gatinhos, em homenagem, os leões, em homenagem, o boi, em homenagem. Então, assim, toma cuidado com os animais, que você não sabe quem são eles, né? Eles ficam na sua casa, te olhando o tempo todo, é câmera, Big Brother. Toma muito cuidado e trate com muito amor, tá bom? Parece aquele bichinho do Big Brother, assim, com o zoinho na frente. Pois é, aqueles robozinhos. Eu acho que os animais têm exatamente essa função, câmera. Câmera biológica viva, claro. Porque a tradição não precisa de tecnologia, ele é o crânio, né? Com relação aos dragões, serpentes, seres humanoides, reptilianos, eu creio sim que são anjos caídos, tá? E eu creio que não criou muitos dessas raças serpente, não fala o diabo, Satanás, a serpente, então criou só aquela naquele formato, entendeu? Vamos terminar aqui. Tem mais estudo interessante aqui. Tem uma coisa bem legal lá no final. E aí, se você quiser continuar respondendo as perguntas e tudo mais, então vamos lá. Então eu já tinha falado aqui da ciência moderna, né? Beleza. Então vamos para os livros apócrifos, né? Nem li nenhum. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Vamos falar de Enoque. Enoque foi levado às regiões celestiais e viu as coisas também inefáveis, de acordo com diversos estudos. Enoque foi um exímio astrônomo, conhecia certamente muito mais que qualquer astrônomo moderno. Sabe a respeito da configuração dos céus. Considerando que toda a astronomia atual está comprometida, tendo em vista o equívoco do modelo heliocêntrico, podemos afirmar que toda interpretação dos dados astronômicos está incorreta e que Enoque sabia melhor que qualquer um como de fato funciona o modelo da cosmovisão hebraica. Vamos ver aqui no livro dos segredos de Enoque, capítulo 27, versículo 1 e 2, está escrito: eu ordenei que fosse retirado da luz e das trevas, e disse: torna-te espesso, e assim foi. E o espalhei como a luz, e ele tornou-se água, e o espalhei nas trevas, abaixo da luz, e tornei as águas sólidas. Eu as fiz sem fundo, tendo como base a luz, e criei 7 círculos a partir do interior. E tornei a água parecida com um cristal úmido e seco, igual ao vidro, e formei um círculo de águas e outros elementos. E mostrei a cada um deles o seu caminho, e ordenei o movimento de cada um das 7 estrelas em seu céu. E vi que isto era bom. Dividi a luz das trevas, e disse para a luz que ela seria dia e as trevas noite. E houve noite e manhã no primeiro dia. Tem mais um livro apócrifo, trecho do livro
pseudepígrafo judaico, chamado de Livro dos Jubileus. Mas esse aqui não é o Livro dos Jubileus conhecido, né? Aquele que é, inclusive, até citado na Bíblia. Esse aqui é um outro livro apócrifo. Ele, inclusive, pode ter sido escrito fantasiosamente. Vamos ver o que está escrito aqui. No primeiro dia... Está escrito aqui a partir do versículo 3, no capítulo 1. No princípio, no primeiro dia, no domingo santo, o primogênito de todos os dias, Deus criou o céu e a terra, a água, o ar e a luz, isto é, os anjos e os arcanjos, os tronos, os príncipes, as dominações e as potestades, os querubins e serafins, as ordenações e as cortes dos espíritos. E além disso, as trevas, a luz, a noite, o dia, os ventos, as tempestades, tudo isso foi criado no primeiro dia. Naquele domingo, pairou sobre as águas o Espírito Santo, uma das pessoas da unidade trina, e em virtude de seu flutuar sobre a superfície da água. Esta foi abençoada de modo a tornar-se geradora. Toda a natureza da água ficou cálida e fervente, e assim foi composto o fermento da criação. Assim como a ave transmite o calor às suas crias, entendemos sobre elas as suas asas protetoras, de sorte que o calor que elas emanam sobre os ovos passam a formar os filhotes também. Assim também, pela força do Espírito Santo, o fermento da criação foi unido à água no momento em que ele, o Paracleto, pairou sobre ela. Então aqui é o seguinte: no primeiro dia ele criou os céus elevados e a terra e as águas, e todos os espíritos que serviam, os anjos da presença, os anjos da santificação, os anjos do espírito do fogo, os anjos do espírito dos ventos, das nuvens, das trevas, da neve, do granizo, da geada, os anjos das vozes do trovão e do relâmpago, os anjos dos céus, do frio e do calor, do inverno, primavera, outono e verão, e todos os espíritos das suas criaturas no céu e na terra. Ele criou os abismos e as trevas, o crepúsculo e a noite, e a luz e a aurora e o dia. Ele preparou segundo os ditames de seu coração. Paulo apóstolo, vimos suas obras e louvamos. Então, esse pseudepígrafo aqui, então, ele inclusive é um apócrifo que traz uma vertente bem catolicista, no caso. Então, essa vertente aí, você vê pelo texto que ela é bem carregada de catolicismo, ou pelo menos a sua tradução, não sei exatamente. Acerca da criação, ele pode ter sido criado fantasiosamente, como eu disse, para trazer mais embasamento aos dogmas da Pontifícia Igreja. Ou, se considerarmos a veracidade no caso, foi encontrado junto aos escritos do Mar Morto em 1946 e 1956, a chamada Caverna de Qumran, localizado próximo à capital de Jerusalém. Então, se esse escrito aí for, de fato, verídico, ele foi encontrado lá também. Mas se não, ou pelo menos essa tradução está bem catolicista, né? O texto, se percebe que ele exalta bastante a Trindade, exalta bastante o Santo Domingo. Então você vê que eles trazem um texto bem carregado para poder falar acerca da criação desse trecho apócrifo. Então falamos de Bíblia, né? Vamos encerrar aqui, vamos falar de Bíblia agora, de cânon, a Bíblia que nós temos acesso aí. Então eu vou ler aqui o versículo 1, né, a primeira parte dele, que está escrito assim, ó: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Então esse aí está escrito em hebraico, que a gente traduz como: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos fazer uma pequena exegese aqui desse pequeno texto aqui para a gente entender uma coisa bem legal. Então, Bereshit, na tradução, significa céus. No princípio, perdão. Então, Bereshit significa no princípio. É a primeira palavra que está lá no hebraico. Bereshit. Então, significa no princípio, ou o início, ou o começo. Beleza. Aí vem Bara, né, que significa criou. Elohim é o nome que a gente chama de Deus, né, no caso. Elohim. E Elohim, para quem tem dúvida, no caso, é no plural. Em hebraico, quando a gente vê esse sufixo im, né, y, i e m, toda vez que a gente vê isso nas palavras em hebraico, é plural, significa plural. Quando a gente vê ha, é o artigo, né, que pode significar
ou, pode significar o, a, as, ou então os, né, no plural ou no singular, depende da aplicação que ela vai ser colocada no hebraico. Então, Elohim dá a ideia de plural. Então, o Deus aqui, o que a gente chama de Deus, no caso, né, que é o tetragrama, aqui não está o tetragrama, aqui está Elohim, é plural. Então, Bereshit bara Elohim, ou seja, aqui está mostrando plural. Depois vem Et HaShamayim. Essa palavra aqui, o hebraico, traz um segredo bem legal para quem tem um entendimento da cosmovisão hebraica, vai conseguir pescar isso aqui que eu vou trazer, essa chave desse entendimento aqui. Ó. Então, Et HaShamayim significa céus, firmamento. Isso sim significa, né? Ou então espaço, ou então ar. Às vezes a gente vê traduções colocando a palavra espaço, ar, firmamento, ou então céus. Céus no plural, né? Como eu disse. Aqui também, igual Elohim, aqui está HaShamayim. Então esse im é plural. Ele indica plural no hebraico. Beleza. Então, se a gente desmembrar essa palavra, HaShamayim, ela inteira significa céu. Beleza. Mas se a gente desmembrar a palavra, a parte Ha, significa o artigo. Né? Então, ela seria aí o, ou então os. Como aqui está im, então a gente já sabe que é os. Beleza. Então, HaShamayim, os céus. Beleza. A parte Shamayim, que é a segunda parte dessa palavra, ela significa, aqui está escrito, as the visible universe, the sky atmosphere. Então, isso aqui em inglês, né, como o céu visível, né, a atmosfera, aquilo que a gente consegue enxergar. A atmosfera aqui também é um termo globalista, digamos assim. Então, seria, quem quiser entender como atmosplana, tudo bem. Então, os céus visíveis, no caso, né, seria o Shamayim, aquilo que a gente enxerga, o céu da sky, né, em inglês. Mas se a gente pegar essa palavra Shamayim e dividir ela, pegar só o Maim, significa water, ou waters of danger, violence, transitory things, refreshment. O que é isso? São águas perigosas, águas violentas ou águas transitórias. Entendeu o segredo? Então, Et HaShamayim significa céu. Mas também, se a gente dividir essa palavra, só a parte Maim significa águas. E águas violentas, ou seja, é aqui que está o caos, né? Que está o caos do início, Priscila, você fez aquela pergunta lá atrás, está aqui. Então, dentro dessa palavra, ela já explica céus, ela já explica o universo, né, que seria a palavra Shamayim, que seria o céu visível, e ela explica também águas. Então, ou seja, água primordial. Em uma palavra só, a gente tem 3 definições. Água primordial, os céus e o universo, né, que é a atmosplana ou a atmosfera, entendam como quiser. Então, que remete às águas primordiais, que estão acima dos céus, ou do firmamento. Assim como uma das definições trazem luz ao entendimento que são águas transitórias. Assim como o nosso irmão Isaías Navi, não sei se vocês conhecem o canal do irmão Isaías Navi, ele citou algo muito interessante, com maestria, que faz alusão às águas do batismo. O que ele falou? Que para ir aos céus e encontrar com o Pai Celestial é necessário nascer de novo. Assim como o Cristo falou, né? Então, as águas primordiais fazem essa conexão entre os mundos, assim como no ventre da mulher. O líquido amniótico funciona como um portal para o mundo físico. Então, para a gente nascer, para a gente ter acesso ao mundo físico, a gente tem que passar pelas águas. Ou seja, esse é o chamado primeiro. E para a gente ter a vida eterna, a gente precisa passar pelas águas de novo, né? Que a gente vai ter que passar pelas águas primordiais para encontrar com o Pai. Então, quando você atravessa o domo, quando você atravessa o firmamento, você vai encontrar águas primordiais. Então, ali seria uma espécie de um batismo para encontrar o Pai Celestial lá no sétimo céu, né? Isso mesmo. Então, assistam lá a live que a gente fala a respeito das configurações dos céus, né? Tá aí no canal da Pri, tá no canal Cosmologia Bíblica também, editada lá a live falando a respeito
da configuração dos 10 céus que está citada no livro de Enoque. Então, esse entendimento, Priscila, para mim, é magnífico, é uma coisa primordial, uma coisa maravilhosa, que é, em uma palavra, a gente entende 3 coisas ao mesmo tempo, né? Que seriam o universo, né? Que é Shamaim, pode significar o universo visível ou os céus. Ma'im pode significar água, as águas de perigo ou as águas violentas, ou seja, o caos, né? Aquele caos que depois voltou a acontecer na Terra quando houve o dilúvio, né, de Noé. Então, quando houve ali a ruptura, né, do domo celestial, as águas primordiais vieram, assim também como as águas das fontes do abismo também subiram, e foi um caos total. Então, ali ocorreu diversas questões, né, diversos fenômenos, que inclusive tem um vídeo também no canal Cosmologia Bíblica. Se inscreva no canal, e tem um vídeo lá que eu trago evidências científicas com comprovações de que houve, de fato, o dilúvio de Noé. Então assistam lá, é um vídeo rapidinho, 10 minutos, falando sobre o período diluviano. Então ele é um início, né? Depois a gente vai trazer mais informações nos canais. Então, Pri, acabamos extrapolando aqui um tiquinho, né? Mas é isso aí. Você quer fazer alguma consideração? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta no chat aí para responder? Que eu estou finalizando por aqui. Bom, a Paula Oliveira perguntou o que é a Quaresma. A Quaresma é um tempo aí entre a Páscoa, o sofrimento de Cristo, a ressurreição, a crucificação, e os católicos criaram, tá? Essa festividade, vamos colocar assim. Adão de Sá, é necessário o batismo nas águas? Adão, eu creio que é. Que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas ninguém é obrigado a nada, tá? Não existe essa obrigação. No reino do céu não existe obrigação. Aqui no reino das trevas, você é obrigado a trabalhar. Você é obrigado a fazer um monte de coisa que você não quer. Você é obrigado a fazer a vistoria do seu carro. Você é obrigado a pagar IPTU, IPVA. Você é obrigado. No reino do céu não existe esse monte de obrigação, tá bom? Janilton falou sobre o Leviatã. Janilton, as navegações antigas, eles morriam de medo e até desenhavam nos seus mapas um monstro marinho horrível que afundava as navegações. Então, assim, o maior medo dos navegantes do passado, das grandes navegações, era do monstro marinho. Esse era o maior medo. E de acontecer algum racha no domo e os navios caírem, tá? Que eles não sabiam o que tinha depois da borda. Então, eles tinham medo de acontecer um racha, do nada, o céu abrir e eles forem sugados através da água para o lado de lá. Mas muito pelo contrário, quando abrir, meu amigo, entrou, foi água para dentro, não saiu para fora. Existe uma ilha, que eu vi um documentário, uma ilha assassina. Todos os militares que vão lá para cuidar daquele farol somem e desaparecem no mar. É tipo uma ilha assombrada. E eles realmente acreditam que o Leviatã lambe aquela ilha de vez em quando. Ela está muito acima do nível do mar, não tem como o mar ir lá e lamber as pessoas. Mas todo mundo que fica lá, meu amigo, não volta para contar a história naquele farol. Então, a Bíblia diz, é muito clara que a Pai do Céu vai matar o monstro do mar. É literal, não é literal, eu não sei te informar. Jaime Cardoso, a cúpula foi criada pelo Draco Javé e criou a terra só para sacrifícios para ele. Jaime, quem criou a cúpula do céu é o Altíssimo. Quem criou a terra foi o Altíssimo. E as estrelas cantavam tão felizes porque elas iam provar e passar por tudo isso aqui. As estrelas cantavam quando ele criava as coisas. Então, assim, esse Draco, esse Javé, não sei, porque realmente a letra J só tem 600 anos, com certeza Javé não é o nome do Altíssimo. Eu sei lá quem que você está achando, esse ser aí, humanoide, reptiliano. Toda a criação, colocando perto de Papai do Céu, é uma ameba. Não tem poderio para criar nada.
É uma bela de uma ameba. Pode criar um carro, pode criar uma casinha de cachorro, pode construir até uma mansão para morar. Agora, criar um céu, uma criatura criada, criar um céu, esquece. Uma criatura criada, criar um oceano, esquece. Uma criatura criada, criar um continente, esquece. Sabe? Perto do Altíssimo, nós somos ameba. Tanto que Papai do Céu falou, Jacó é o vermezinho. Porque nós somos vermes mesmo, perto de Papai do Céu. Esquece que um criado tem poder sobre a criação. Não tem. Tá bom? Então, o único que tem poder para criar coisas, pessoas, é o Papai do Céu. O povo que foi criado por ele, no máximo, criou ali uma casinha de cachorro, né, uma carroça. Não tem esse QI, não, amigo. Ele não deu isso tudo, não, tá? Para ser nenhum. Mesmo porque o conflito ia ser muito pior se ele tivesse dado tanto poderio para algum ser criado. Ele não pode fazer isso. Falta de inteligência, de intelecto. Ele sabendo o futuro, ele ia ver que o negócio ia ficar feio para ele, se ele botasse muito poder na mão de alguém que não tem juízo, né, para poder reinar. Prostrado quer saber sobre tatuagem e também o Jeff Belmonte. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo só sobre tatuagem, porque não dá para agora, terminando a live, a gente falar sobre tatuagem, tá bom? Mas eu prometo que vai ficar aí um dia pra gente fazer um vídeo sobre tatuagens, ok? Irã Rodrigo, a criação foi em 7 milênios ou em dias de 24 horas? Irã, eu creio que foram em dias de 24 horas. Eu creio que foram em dias. Sabe aqueles filmes de Alice no País das Maravilhas, ou filme de mágica, que do nada vai surgindo aquela relva linda, e do nada aquele jardim florido, e do nada aparece uma varinha de condel, e faz assim, e aí aparece um ratinho, já vira um cavalo lindo branco, e aquela coisa mágica. Eles não tiraram aquilo do inferno, não. Eles tiraram aquilo de alguma coisa que já viram, há um tempo atrás. Eu creio, sim, nos 7 dias literais. Deixa eu ver. Paola Oliveira, já respondi sua questão. Com relação, Edna, das águas violentas, e o significado de céu, universo, você sabe que tem chovido peixes por aí? Do nada chove um monte de peixe. Não chove em cidade rica. Não, só chove em cidade bem humilde, bem pobrezinha. Cai chuva de peixe do céu. E às vezes cai sem tempestade, com céu limpo. Aí vem a ciência nojenta, comprada podre, diz que houve um furacão no mar e aí levantou aquelas águas com cardume e lançou aqui. Aí eu te digo, tem tornado que levanta o oceano no Brasil? Não, não tem. Né? A gente não está no Caribe. Então, da onde vem esse tornado para chover peixe do céu? Em partes até do Brasil. Então, assim, às vezes tem uma água parada lá, não sei aonde. Do nada, cara. O negócio começa a ter peixe. Você fala, a lagoa não existia, choveu a lagoa, como é que tem peixe aqui dentro? Aí, alguém jogou. Papai do Céu que joga, meu amigo. Tanto que já apareceu baleia em cima da montanha, ninguém sabia explicar como é que a baleia foi subindo, não sei quantas toneladas, pulando de barriga, foi parar no alto do penhasco. Então, de vez em quando caem as coisas do céu. Por quê? Porque realmente existem águas primordiais e a sua visão, que se não passar pelas águas, não nascer de novo, estava se referindo que para ver o eterno tem que mergulhar no oceano primordial que separou as águas de cima das águas de baixo. Divino a sua explicação. Parabéns, eu nunca tinha ouvido isso e me deixou bem feliz. Parabéns, viu, Edna? Vamos terminar. Foi um prazer enorme ter você aqui. Fala mais uma vez do seu canal para quem está chegando agora ou chegou depois. E depois a gente encerra. Isso aí, Pri. Lembrando aí que esse insight aí que quem deu foi o irmão de Isaías Navi, né, e falou dessa água aí. Vou dar os créditos para ele lá.
Mas agora sempre é de Deus, né? Então agora o Criador do céu e da terra, eu só reproduzi aqui. No caso aqui não fui eu que trouxe essa explicação, não. No caso eu trouxe, né? Eu só não... A revelação foi dada a ele. Foi algo muito maravilhoso. Eu fiquei também estupefato com essa revelação aí, de passar pelas águas. Muito obrigado. Tudo que eu tenho para dizer é isso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos do chat. Né? Terminando a live aqui, vão lá para o canal Cosmologia Bíblica, se inscrevam. Obrigado pela presença de cada um aí, obrigado pelas perguntas. Comentem lá, assistam os vídeos, deixem perguntas. É muito importante vocês deixarem suas perguntas, deixar o seu feedback, aquilo que vocês pensam a respeito dos vídeos, dar sugestão, muito importante. E deixar o like e se inscrever. Então, se inscrevam lá no canal Cosmologia Bíblica. Muito obrigado, Pri, mesmo. Muito obrigado mesmo. E eu tenho a pedir, né, somente o nosso Pai Criador, que abençoe a vida de cada um que está ouvindo a live agora e aquele que também vai estar ouvindo depois, né, amanhã ou em outros dias futuros. Né, e a gente tem bastante conteúdo lá para poder aprender mais sobre a criação. Semana que vem, já está marcado, Pri? Próxima live. Está marcadíssimo, marcadíssimo. Vamos falar sobre o segundo dia. Hoje foi um conteúdo aí a respeito do primeiro dia. Vamos falar sobre o segundo. Né? Então, e assim por diante. Cada live nós vamos tentar detalhar aí alguma coisa a respeito da criação. Deixa eu ir lá, que a esposa já ligou aqui, querendo saber onde é que está o maridão. Pri, muito obrigado mesmo, de coração. Deus abençoe a todos. Não percam as próximas lives, tá bom? A gente está com o projeto de fazer toda a quarta e nós vamos falar, assim, segundo dia, segunda live, segundo dia da criação, terceira live, terceiro dia, e assim nós vamos, tá bom? Beijo, Cleide, obrigado por Salmos 22, 21, que é o Salmo do Unicórnio. Gente, Papai do Céu abençoe todos vocês. Muito obrigada, Ednardo. Meu canal é sua casa. Sinta-se em casa e espero que a gente continue com a nossa parceria por muito mais tempo. Beijo a todos. Que Papai do Céu abençoe vocês. Tchau, tchau.